Começa agora mais um Alesp Conecta e hoje nós vamos falar de saúde mental. Entender melhor o que é e também o que podemos fazer no dia a dia para melhorá-la. E para me ajudar nesse bate-papo de hoje, eu recebo a doutora Gabriela Mausner, que é psicóloga. Doutora Gabriela, seja muito bem-vinda ao Alesp Conecta e muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada, é um prazer estar aqui. Espero que a gente tenha uma conversa produtiva e esclarecedora. Doutora, em meio a toda essa pandemia do coronavírus, a gente passou a ouvir muito, né, as pessoas falarem sobre saúde mental. Então, eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho para quem está nos acompanhando o que é a saúde mental, um conceito que a gente ouve bastante, mas muitas vezes pode não saber ao certo o que significa. Acho que o primeiro ponto para a gente compreender do que se trata a saúde mental é a gente entender que somos seres, todos nós, biopsicossociais, né? Então, de alguma maneira, a gente conta aí com 3 aspectos fundamentais: o nosso corpo biológico, né? Tudo aquilo que engloba a saúde física do sujeito. A psíquica, que é esse aspecto mental, muitas vezes também somatopsíquico, ou seja, que se transforma em uma vivência corporal do nosso sofrimento psíquico. E o social, que é essa inserção social, somos seres que somos fundados a partir da relação com o outro fundamental materno, por exemplo, né, ou qualquer um que faça essa função materna, e é a partir desses laços que a gente vai se constituindo. Então, para a gente entender a saúde, a gente tem que contemplar esses 3 aspectos. Como humanos, né? Então, é muito importante a gente sempre pôr nessa conta a ideia da saúde psíquica, da saúde mental. Né? Não adianta, hoje em dia, a gente tem muita clareza nisso, não adianta a gente falar só de uma saúde física, né? Porque a gente entende que a saúde mental impacta com muita... de uma forma bastante ativa a saúde física também do sujeito. E, por consequência, também a experiência do grupo, né? Do coletivo, do social, do estar na relação com o outro, da forma como eu interajo, da forma como eu me coloco, da forma como eu consigo estar com o outro. Doutora, gostaria que a senhora falasse um pouco também sobre o trabalho dos psicólogos para ajudar as pessoas nesse quesito da saúde mental. Como é que os profissionais dessa área, né, ajudam a população como um todo a cuidar dessa parte, como a senhora bem pontuou, né? Não adianta só cuidar da saúde física. Isso. Se isso já era um tanto claro, a pandemia evidenciou isso de uma forma colossal, né? E repentina. A gente entende que todos nós estamos, de alguma maneira, sendo afetados pela pandemia e pelo cotidiano que vivemos e pelas experiências pregressas, né? Pelas marcas que já tínhamos, e como isso se torna a possibilidade ou não para o enfrentamento de momentos difíceis, coletivos, como esse que a gente passa agora. Então, a ideia é que os profissionais da área da saúde mental, né, da saúde também, acho que não é dissociável, apesar da gente produzir essa diferenciação entre saúde física e saúde mental, me parece que isso não é uma dissociação possível, né? Isso é algo que a gente deveria contemplar como uma saúde global, ponto, né? Porque isso é uma cadeia, né, de funcionamento. Então, o psicólogo, ele atua na possibilidade, primeiro, de mobilizar a sociedade, assim como a gente está fazendo agora, né, para que isso se perca aí um tanto de preconceitos que ainda persistem e insistem socialmente, né? Como se o espaço da saúde mental fosse do campo daquilo que se chama de loucura, ou fosse um desvio de caráter, ou fosse aí um mal-estar posto por uma incompetência do sujeito. Não é disso que se trata, né? A psicologia está aí para dizer para todos nós que a saúde mental faz parte da constituição psíquica do sujeito, né? Todos nós, de alguma maneira, temos
experiências de sofrência e experiências de alegria, né? Como diz o poeta, cada um sabe a dor e a alegria de ser o que é. Né? Então, todos nós temos aspectos de dor internos. E esses aspectos de dor e de sofrimento são válidos e eles merecem um espaço de escuta e de fala. Então, a psicologia se ocupa desse espaço de escuta e de fala frente de um sujeito frente a outro sujeito. Porque como a gente entende que somos seres sociais, aquilo que eu falava, né, anteriormente, a gente também compreende que a gente se cura, né, ou começa aí uma experiência de cura através da relação com o outro, né, com o outro humano, que sustente a nossa fala, que sustente o nosso encontro e que auxilie na jornada da vida. Doutora, e se durante a pandemia, né, como a senhora trouxe aqui para a gente, muito se falou sobre saúde mental e também tornou ainda mais evidente essa necessidade de cuidar, de procurar realmente uma ajuda profissional, a gente também tem percebido as pessoas falarem, nossa, mas eu estou muito ansioso. Não, eu estou ansioso, hoje acordei com ansiedade. Então, gostaria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre isso também, né? O que é ansiedade e como é que a gente pode fazer para identificar que está na hora de buscar a ajuda de um profissional? É uma ótima pergunta, Amanda. Eu sempre digo, né, que a medida é a medida da dor, é a medida do sofrimento, né? Quando é que a gente precisa buscar ajuda? Quando o sofrimento está evidente, né? Quando a gente se sente sofrendo. E aí não tem grau para isso, né? Não tem como escala de dor que existe na medicina. Bom, de 0 a 10, qual é a sua escala de dor? Tem aí um sofrimento que está acontecendo, ele merece, é legítimo um espaço de escuta e é legítimo um espaço de busca, de ajuda, para dar conta de tempos tão difíceis. A gente tem essa experiência atualmente, né, de poder contar com profissionais da área da saúde, de forma global, e principalmente da saúde mental, num momento de vigência do trauma, né? A gente está num momento traumático em que a gente dispõe aí de um coletivo de profissionais da saúde mental que estão apostos para auxiliar, para ajudar. A gente teve vários movimentos aí desde o início da pandemia de coletivos de psicólogos, de psicanalistas se dispondo a atender de forma simbólica, né, social aí para possibilitar a escuta mesmo dessas pessoas que estão em sofrimento. Agora, a ansiedade, ela se faz mais evidente nesse momento de pandemia, porque se tínhamos a fantasia até então de que tinha alguma previsibilidade no mundo, isso se desabou, né, com a pandemia. A ideia, aquela que a gente diz um tanto num jargão mais popular, a gente não sabe o minuto seguinte, era verdade até então. Mas, de alguma maneira, a gente confiava numa mínima previsibilidade. A previsibilidade se esgotou, não tem previsibilidade, né? Agora, a gente está nessa semana, nesses momentos aí, pré-início de aulas, né? Sabemos que ninguém sabe o que será, né? Até o dia de começar as aulas, ninguém sabe se a aula começará, não começará, como começará, com que formato começará. Então, a possibilidade de adiantar, prever, organizar, desabou. E a gente entende, né, que o imprevisível, ele coloca o sujeito frente a uma ideia bastante difícil, né, que é o conflito que todos nós temos e carregamos, que é frente à finitude da existência, de alguma maneira. É isso que se delimita. É um conflito e é uma dor frente à impossibilidade, à impotência que todos nós carregamos. É aí que surge ou que se escancara uma ansiedade, né? Esse movimento um tanto mais angustiado, ansioso, onde a gente sente às vezes palpitação, sudorese, um pensamento acelerado, uma série de problemas e conflitivas que permeiam esse momento.
Doutora, e falando ainda um pouco mais sobre essa questão da ansiedade, a gente pode dizer que, dependendo aí do limite, trazendo essa questão que a senhora acabou de pontuar, sendo algo que não traz sofrimento, é um tipo de sensação normal? A gente pode dizer que, em doses baixas, a ansiedade faz parte do ser humano? Como é que a gente pode fazer para diferenciar quando é uma ansiedade, vamos dizer, comum, que pode ali estar atrelada a alguma situação, e quando realmente aquilo passa desse limite e pode aí acabar sendo um alerta para que a pessoa procure a ajuda de um psicólogo? Uhum. Acho que a medida disso está no impacto que se produz na vida, né? Qual é o impacto que isso tem produzido na minha vida diária? É uma ansiedade que me incapacita? É uma ansiedade que me limita? É uma ansiedade que me traz sofrimento para exercer as atividades do dia a dia? Né? E veja, também é verdade que essa justa medida, né, não existe exatamente. Ela é subjetiva. Ela diz da experiência psíquica de cada um de nós. O quanto eu tolero e o quanto eu não tolero. E veja, tolerar não tem nada a ver com ser super-herói psíquico, né? A gente não precisa tolerar um mal-estar. A gente pode encontrar um outro para dialogar com o nosso mal-estar, para que a gente tenha uma experiência de estar no mundo mais satisfatória. Isso é muito importante, porque acho que senão a gente entra numa medida um tanto médica, né? Ah, isso aqui precisa ser medicado. A psicologia não fala da medicação e da medicalização da vida, muito pelo contrário. Né? Esse é um aspecto muito importante porque a gente entende que tem uma tendência mundial a tentar sanar as dores da vida através de pílulas milagrosas. Né? Pílulas milagrosas, nesse momento pandêmico, é o que mais se anseia, né? Dos altos escalões políticos até os baixos, todos nós queremos pílulas milagrosas. Dentro da saúde psíquica e da saúde mental, isso também é verdade. Então, muitas vezes se entende que o sofrimento só pode ser sanado a partir de uma medicação que vá esgotar com aquele mal-estar. Não existe tal coisa. Mesmo quando trabalhamos em parceria com psiquiatras, o que é sempre muito produtivo, né? A gente acaba fazendo isso, mas compreendendo que precisa de uma ampliação de olhar. Não basta só a questão medicamentosa, né? O que é importante é a gente entender qual é o cerne do problema, o que desencadeia a crise, como é que essa pessoa tem enfrentado a vida e as mazelas que nós humanos estamos submetidos. Então, isso é muito importante para que a gente não fique restrito à ideia de uma saúde mental medicalizada, né? Até porque a gente entende que a medicalização, se não posta a serviço de um trabalho em parceria com a psicologia, né, serve só para aquietar as dores da alma. E aquietar as dores da alma não necessariamente é um serviço à saúde mental. Aquietar as dores da alma, muitas vezes, pode ser um desserviço. Porque as dores psíquicas, elas são norte, né? Norte, onde a gente vai compreender e poder, de alguma forma, manejar o sofrimento daquele sujeito. Bom, o que está errado? O que está dando? O que não está indo conforme as coisas poderiam se desenrolar e que está produzindo um desconforto? Então, é dentro dessa pergunta que a psicologia atua, é dentro desse mal-estar, e um mal-estar que é legítimo e merece ser ouvido, que a psicologia atua, para que a gente possa fazer com que o sujeito tenha recursos de enfrentamento frente à sua dor, né? Para que ele não fique à mercê dos desconfortos, sem que ele compreenda que ele tem algo a ver com isso, né? Que ele pode fazer algo a serviço dele mesmo. E falando um pouco mais, doutora, sobre essa nova realidade que a pandemia acabou trazendo, né? Essa questão do isolamento social, desse medo, né? Especialmente dos profissionais de saúde que estão ali na linha de frente no combate à pandemia, esse medo de ser contaminado, até o medo de levar o vírus para casa. Na avaliação da senhora,
quais são os aspectos, né, quais são os impactos que a pandemia pode trazer para a saúde mental. A senhora acredita que isso pode aí provocar o aumento de algumas doenças, como, por exemplo, depressão? Sem dúvida. Sim, né? A gente já tem observado esse aumento, eu estava vendo dados recentes, né, onde se dizia que se esperava que em 2030 a gente tivesse uma grande avalanche de problemas incapacitantes, né, dentro da saúde mental, e que isso de fato tem sido adiantado pela pandemia. Assim como a gente vê progressos que foram antecipados pela pandemia, como toda essa questão tecnológica, aquilo que permitiu a gente estar juntas hoje, né? É também verdade que a pandemia antecipou variáveis que já estavam aí em curso, mas que acabaram sendo afetadas de uma forma importante, né? Então, desde depressão, ansiedade, transtornos obsessivos, a gente vai vendo tendências à questão do suicídio. A gente foi vendo, né? Eu tenho observado aqui no consultório e conversando com colegas, vendo estudos, a gente vai vendo que cada faixa etária foi atravessado pela pandemia dentro das suas especificidades, né? Então a gente acabou recebendo bebês que estavam aí no início da possibilidade de aquisição de linguagem e de fala, em que foram atropelados nesse processo e tiveram aí consequências importantes. Crianças que estavam no momento do desfraude, que acabaram por não ter esse convívio social, não se sentindo menos convocadas a desfraudar, até por não verem os pares, não estarem nesse momento social, né, de pares mesmo. As crianças perderam a ideia do coletivo. Elas estão há muito tempo fora do convívio social, dentro dos seus núcleos familiares, que não necessariamente, e aí, muito pelo contrário, normalmente é patogênico, por melhor que seja o seu convívio familiar, né? E aí eu não estou dizendo que uma família é mais adequada que a outra, apesar da gente saber também que esse é um outro elemento importante, né? Pessoas que sentiam alívio da experiência vivida dentro do núcleo familiar, elas perderam a possibilidade de estar fora de casa, né? A gente teve um grande aumento de violência doméstica, mas também é verdade que essas crianças que, por melhor que tenham esse convívio do núcleo familiar, elas ficaram impedidas de se experimentar em outras posições e de aprender a partir do espelhamento com seus pares. Então, as crianças também foram atravessadas, assim como os adultos, assim como os idosos, né? Todos nós, de alguma forma. A senhora trouxe essa questão, né, do aumento dessas doenças que, querendo ou não, né, já tinha uma certa tendência que com a pandemia isso acabou, de certo modo, sendo acelerado, mas eu queria falar de uma questão que a senhora falou do suicídio, né? Muitas vezes a gente ainda percebe um certo receio de abordar essa temática e até com medo de que isso possa ser alguma forma de incentivo. Então, eu gostaria que a senhora falasse, né, por que é importante a gente falar disso? Que, querendo ou não, infelizmente, a gente vê um caso ou outro, mas muito pouco se fala sobre isso. E eu gostaria também de saber da senhora, do ponto de vista da psicologia, se as pessoas que estão em volta, elas podem perceber algum sinal de que a pessoa está prestes a cometer um ato contra a vida. A gente pode perceber algo? Boa sua pergunta e difícil de ser respondida, né? É difícil porque sim, muito se fala dessa tendência, assim como em outras patologias psíquicas, né? A gente também toma alguns cuidados, por exemplo, quando a gente vai falar sobre transtornos alimentares, a gente tem sempre uma preocupação de que esse material não se torne fonte de inspiração, né? Então, uma coisa é alertar para os sinais e outra coisa é transformar o conteúdo em fonte de inspiração para o sujeito.
É por isso que o suicídio, muitas vezes, ele entra nesse lugar fronteiriço, onde é necessário alertar, mas não se quer dar ideias, né? Porque a gente não sabe como esse conteúdo chega a quem escuta. Sim, precisamos desmistificar, né? E precisamos tratar o suicídio como um sofrimento importante, não só ao sujeito que comete suicídio, mas também à família e às pessoas próximas dessa pessoa. Né? Porque a gente vê também que para quem sobrevive, né? Esse é um termo bastante usado atualmente, né? Para quem sobrevive ao suicídio de um ente querido, isso traz muito sofrimento e uma fantasia de que a pessoa poderia ter impedido o ato. Até nós, como profissionais da saúde mental, sabemos que impedir o ato é da ordem da onipotência. É impossível. Eu não consigo fazer um input de desejo de vida no outro. Eu consigo abrir campo de fala, campo de escuta, possibilidade de diálogo, mas o suicídio eu não consigo necessariamente impedir que ele ocorra. Né? A gente sabe que ele é ponto de chegada, não ponto de partida, de alguma forma, né? Então, tem aí toda uma história do sujeito que antecede o suicídio. Tem aí toda uma história de vida que pregressa antes do momento do ato em si, né? Mas cada história é uma história. Então a gente precisa ouvir essa história do sujeito para poder compreender talvez seja demasiado, para poder acompanhar o que leva o sujeito a desistir da vida. Mas, ou seja, a gente pode entender que tem sinais de alerta importantes? Sim. Uma pessoa em sofrimento psíquico, desvitalizada, sem desejo de vida, sem vontade de estar no mundo, sofrendo para estar no convívio diário, no seu cotidiano, são sinais de alerta para quem está ao redor e também para o próprio sujeito, para que ele busque ajuda, para que ele busque um psiquiatra, para que ele busque um terapeuta, para que ele busque aí uma equipe multidisciplinar que possa assisti-lo, porque são casos complexos, né? A gente entende que a saúde mental ela precisa atuar em parceria, né? Assim como nos transtornos alimentares, a parceria se dá entre psicólogo, psiquiatra e nutricionista, também frente à possibilidade de um suicídio, a gente precisa contar com uma equipe multidisciplinar. A gente precisa de um psiquiatra na cena, de uma psicóloga, enfim, e por aí vai. Mas é importante poder dizer da dor, poder legitimar o sofrimento, do que sofre cada um de nós. O que acontece na sua vida que te traz mal-estar, sem que isso ganhe uma conotação moral, né? Sem que isso seja visto como, esse sujeito é fraco, é por isso que ele não consegue, né? A gente tem algumas declarações atuais que elas são dissonantes no aspecto da saúde mental. Então, brasileiro é forte, ele aguenta coisa difícil. Isso é péssimo, né? Isso não ajuda ninguém no enfrentamento das dores. Ou seja forte, você precisa dar conta disso. Não é dar conta, é bom, o que te faz sofrer? O que tem sido difícil para você nesse tempo? Como é que você pode encontrar algum conforto, né, dentro de toda essa sofrência global e mundial? A senhora falou dessa questão do acompanhamento, né? E a gente ainda percebe uma certa resistência das pessoas, como a senhora falou lá no início, né, de que, mas por que procurar um psicólogo? Ainda existe uma certa resistência. Então, gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a importância desse acompanhamento profissional. Ele tem que ser feito só por quem já tem o diagnóstico de depressão, ansiedade ou de algum outro tipo de doença mental, ou a população em geral também pode aí ter esse acompanhamento como uma possibilidade, como a senhora apresentou ao longo do nosso programa, de escuta, de ter um espaço para falar e para expor, de repente, até questões do dia a dia. É, muito importante.
a gente não trabalha a partir do diagnóstico, né? Diferente da medicina, que se sustenta a partir de um diagnóstico. Então, a gente vai ao médico para saber o nosso diagnóstico, para daí tratar. Dentro da psicologia, a gente trata as dores da alma. Então, a gente não precisa de um diagnóstico para entender que tem um espaço legítimo de escuta e de trabalho, no meu caso, analítico, porque sou psicanalista, né? Mas de um trabalho, e aí, independente de qual a corrente teórica que o psicólogo atua, né? É importante um lugar de fala para o sujeito e um lugar que ele se sinta ouvido, escutado, amparado, compreendido, para que ele possa ressignificar e também se ouvir em voz alta, né? Freud já dizia, é a cura pela fala. Então, o sujeito precisa se ouvir em voz alta, porque isso traz uma possibilidade de tradução do sofrimento psíquico. Uma coisa é o sofrimento ensimesmado, né? Em que o sujeito está o tempo todo dentro de si mesmo, mobilizado por algum mal-estar, sem que ele possa entender exatamente o que acontece com ele. Outra coisa é esse momento onde eu organizo a minha fala, mesmo que desorganizada dentro de uma associação livre, mas que eu me faço ser ouvido por mim e pelo outro, né? Isso é uma tradução já do sofrimento e dos aspectos internos que a gente experimenta. Doutora, quero agradecer a participação no Alesp Conecta de hoje e por explicar um pouquinho mais para o nosso público sobre saúde mental, que a gente ouve bastante, mas muitas vezes acaba não entendendo o que é. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Foi um prazer estar com você. Esse foi o Alesp Conecta de hoje. Você pode acompanhar todos os conteúdos produzidos pela Rede Alesp acessando o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.